Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje nós vamos falar sobre o incrível mundo da paleoarte, tendo a grande honra de entrevistar aqui o meu grande amigo Felipe Elias. Nós vamos bater um papo sobre como é a reconstrução de animais extintos baseado nos fósseis. E também vamos falar sobre o primeiro concurso de paleoarte do Paleozoo BR e como vocês podem participar dele. Então, fique com a gente até o final. Bom, gente, para mim é uma grande honra receber esse meu grande amigo Felipe Alves Elias aqui no canal como um convidado. Eu conheço o Felipe há muito tempo, inclusive há mais tempo do que a Amanda. Conheci a Amanda em 2004 e o Felipe eu conheço desde 2001, pouco antes de estrear Jurassic Park 3, então já fazem quase 20 anos dessa jornada. E o Felipe foi uma das minhas grandes inspirações para seguir na carreira de paleontologia, porque quando eu falei com ele, eu ainda estava no ensino médio. Então ele que me deu uma força. Ele tinha um site na época chamado Território dos Dinossauros, onde tinha muitas informações sobre paleontologia. Acabei mandando e-mail para ele. Enfim, a gente acabou desenvolvendo uma amizade que perdura até hoje. E vou deixar agora um espacinho para o Felipe se apresentar também, porque eu também tive a honra de fazer meu mestrado e doutorado no Museu de Zoologia da USP, onde o Felipe também trabalha. Então, Felipe, a palavra está contigo. Se apresenta um pouquinho aqui para o nosso público. E seja bem-vindo ao nosso canal. E seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Amanda. Obrigado, Brunão. Nossa, é muito tempo, hein? Isso denuncia a minha idade. Tô ficando tão velho, caramba. Olha só, é uma vida, né? Muita gente que está assistindo esse vídeo, com certeza não era nem nascido naquela época, né? É verdade. E muita coisa aconteceu desde então, muitas transformações, enfim, foi muito bacana poder acompanhar, né, toda a tua trajetória, e hoje você tem um trabalho de super sucesso, não só na parte acadêmica, de pesquisa, mas também você seguiu mesmo, né, de maneira muito, assim, muito bonita, né, muito bacana, essa questão da divulgação científica, que hoje, mais do que nunca, é super importante, assim, é vital, né. Então, é uma grande satisfação estar aqui também, né, muito obrigado por vocês terem me convidado. E, enfim, bom, o Bruno já comentou, a gente já tem uma história longa aí, né? Na época em que nós nos conhecemos, eu também, na verdade, ainda não era exatamente paleontólogo, eu estava num processo também, eu estava concluindo a minha graduação, ainda estava no caminho, né, de seguir a paleontologia, e naquela época eu estava desenvolvendo um trabalho, o já extinto, né, já que a gente está fazendo essa brincadeira, né, o já extinto Território dos Dinossauros, no momento em que a internet ainda era algo que estava começando, né, era tudo meio mato. Completamente. E aí surgiu ainda na minha graduação como um projetinho, né, de uma disciplina que eu fiz na minha licenciatura, surgiu a ideia de desenvolver alguma coisa, de tentar divulgar, tentar trazer algum tipo de material de paleontologia que até então, né, assim, havia muito material, porque com o início da série do Jurassic Park, um pouco antes também tinha a família Dinossauros, que veio aquele fenômeno, inclusive vocês fizeram um vídeo agora super recente, Sim, né? Exato. E que mais ou menos elas foram dois momentos aí muito próximos que aconteceram na mídia e que deram a grande explosão da paleontologia, principalmente no Brasil, e com isso se alimentou muito esse fluxo de materiais sendo disponibilizados, né? Relativo à paleontologia, mas até então, boa parte desse material era material importado, né? Não era material produzido aqui, e era material traduzido, então esse conteúdo basicamente não refletia muito do que era a nossa paleontologia, e claro, eu também ainda estava no processo de formação, então era um projeto que, assim, embora eu tinha uma preocupação muito grande em fazer as coisas com responsabilidade, mas eu ainda não era formado, mas de qualquer maneira foi um passo importante, foi um passo inicial, foi bacana ver que depois, por conta dessa iniciativa, mesmo eu tendo depois dado uma pausa nela, porque eu continuei a minha formação, né, eu precisei parar um pouquinho com o território, aí o território acabou de ser a sua atividade, e justamente quando eu fui fazer mestrado, enfim, realmente ingressar na paleontologia, mas eu fui vendo que depois disso outras pessoas, de uma certa maneira, abraçaram a ideia e deram continuidade, e muita coisa surgiu de lá para cá,
né, muitos portais bacanas aí, grandes, a gente tem vários exemplos, né, tem colecionadores de ossos, tem tantos outros aí que tem um trabalho super legal. Então a coisa, na verdade, o legado, de uma certa maneira, permaneceu vivo, né, com outras caras aí, com outras abordagens. E depois de muito tempo, o território, de uma certa maneira, reviveu agora, né, com o Paleozoo, com essa iniciativa aí. Então, e vamos continuando, né, agora com um foco mais específico no nosso material, no nosso patrimônio, que a ideia é essa. Com certeza. Então, conta pra gente um pouco melhor como que é esse projeto, o Paleozoo BR. Bom, Amanda, então, na verdade, o embrião da ideia, ele surgiu há muito tempo atrás, né? O Paleozoo em si, ele está no ar desde 2016, mas, assim, o embrião surgiu em 2005. Nossa. Na verdade, talvez o Bruno se lembre disso, porque a ideia surgiu em função de um evento, de um congresso, que, inclusive, ele também nós fomos juntos lá no Rio de Janeiro. Meu primeiro congresso científico. Exatamente, né? Então o Bruno participou ativamente disso, e foi um congresso que aconteceu no Rio, Congresso Latino-Americano de Paleontologia, né, de vertebrados, e durante esse congresso eu já estava, na época, inserido, né, já estava desenvolvendo meu mestrado, e de uma certa maneira eu tinha essa inquietação de desenvolver alguma coisa. O território era uma coisa muito mais ampla da paleontologia, e eu queria alguma coisa mais focada na questão patrimônio brasileiro. E na época, durante o evento, né, havia uma série de expositores lá na ocasião, e um desses expositores era um paleoartista argentino, que era o Carlos Papolho, e ele estava levando, um dos materiais que ele tinha produzido, era um guia sobre a fauna fóssil da América do Sul. Então ele fez um material muito bacana, ele produziu um material muito legal, onde era um material de divulgação em que ele ilustrou, né, várias espécies da América do Sul como um todo, ele pontuou, e ele produziu um livrinho que eu achei sensacional a ideia dele. E eu achei que talvez aquele formato fosse bacana de se pensar para algo específico para o Brasil. Então, meio que o start surgiu ali, e aproveitando a ocasião, como eu estava inserido, né, diretamente no meio acadêmico, eu tinha muito acesso à literatura, materiais, visitas a coleções, enfim, eu comecei a reunir tudo que eu tinha disponível, que era possível, né, especificamente sobre vertebrados, que era o segmento que eu me sentia mais à vontade para trabalhar. Então, fui reunindo material, artigos, enfim, tudo que eu tinha disponível, material fotográfico, e comecei a organizar aquilo e criar uma listagem, né, compilar toda a informação sobre o que estava sendo descrito e o que já havia sido descrito para o Brasil. E a coisa foi se desenvolvendo, foi amadurecendo, né, fui tendo as minhas vivências paralelas aí, me formei, desenvolvi muitos projetos de divulgação, né, exposições, teve, por exemplo, o Dinos na Oca, que inclusive vocês têm aí atrás o catálogo, né, do projeto, e que foi um dos grandes projetos, aí, um dos primeiros grandes projetos que deu um destaque bastante acentuado para a paleontologia brasileira, e com isso, com todas essas experiências, eu fui amadurecendo a linguagem, né, a forma como eu ia trabalhar isso, e comecei a desenvolver o projeto. Inicialmente, a ideia do Paleozoo era surgir como um livro, como uma publicação. Por várias razões, acabou que não rolou até então, e eu decidi, então, meio que migrar um pouco essa ideia e reavivar aquela minha experiência a partir do território dos dinossauros, e montar um projeto para a internet, começando com a internet, mas com possibilidade de derivação futura. E aí, em 2016, eu consegui dar início realmente, inaugurei o projeto, inaugurei o site, e a ideia do Paleozoo é ser esse catálogo, né, tentar compilar o máximo que existe, né, tudo que existe disponível. Espero que eu tenha conseguido compilar até aqui tudo que foi publicado, e montar essa versão muito visualmente direcionada, né, usando a ilustração como o carro-chefe desse trabalho, criando esse material que está disponível para todos os interessados. É um banco de informação que pode ser tanto para educadores, né, estudantes e entusiastas, mas mesmo os colegas paleontólogos têm usado bastante. Eu tenho tido a oportunidade de ter acesso, né, e saber que o pessoal usa muito, inclusive para saber, né,
às vezes, segmentos que não são muito da área, eles querem saber o que rolou, o que foi descrito, então eles visitam o nosso catálogo para poder usar isso, inclusive, nos seus materiais de ensino, de divulgação, comunicação em eventos. Então, basicamente, o Paleozoa é isso, esse grande catálogo, né, virtual, com foco nos vertebrados fósseis do Brasil, e aí sendo o mais abrangente possível dentro desse recorte, vão desde os vertebrados mais basais, conodontes e assim vai, até grupos derivados, tetrápodos, aí, mamíferos, né, sinápsidos, répteis, todos os grupos, aves, e assim por diante. Então começou com isso, depois ele teve ramificações, as primeiras foram os perfis nas redes sociais, que tem essa proposta de ampliar um pouco o escopo do projeto, porque no nosso perfil no Instagram, no Facebook, além de trabalhar os bichos em si, a gente oferece oportunidades para sugerindo sugestões de passeios, né, no caso de museus, onde as pessoas podem ver os fósseis e esse material ao vivo, sugestão de programas de pós-graduação que oferecem oportunidades para quem tem interesse em atuar na área, e vários outros segmentos que a gente sempre incorpora. Então tem material para download, agora na época da quarentena, começamos a disponibilizar material para download também, e assim vai. Então o projeto tem essa pegada, valorizar o nosso patrimônio, divulgar, mostrar o que a gente tem em termos de riqueza, e continuar expandindo, né, explorando novos territórios também. Muito legal. Gente, inclusive a gente vai deixar linkado aqui embaixo. Sim. O link lá do projeto do Paleozoa BR. Então dê uma olhada lá. Vocês têm qualquer curiosidade sobre animais fósseis extintos que tenham vivido no Brasil, é nossa maior referência atualmente. É um catálogo incrível, então tá aqui na descrição tanto o site do projeto como as redes sociais aí do projeto, do Felipe, então não deixem de conferir. Dê uma conferida lá. Lembrando só, eu esqueci de mencionar, mas assim, é um catálogo que está em construção, então embora já tenha todo o material compilado, eu estou subindo aos poucos, então obviamente as pessoas podem entrar em algumas galerias que ainda não tem material disponível, porque realmente o material está indo gradativamente, mas a ideia, hoje para vocês terem uma ideia, são cerca de 950 espécies dentro do catálogo, né, como eu falei, abrangendo todos esses grupos e que vão estar todas elas disponíveis online, gratuitamente, de uso livre também. Maravilha. Maravilhoso, sensacional. Incrível. E bom, Filipão, a gente sabe, né, que a gente que trabalha com paleontologia, que a paleontologia estuda com base nos fósseis, né, que normalmente são os restos duros dos animais, como os ossos, os dentes. Como que a paleoarte, como que essa arte, né, que envolve como que a ilustração científica paleontológica, melhor dizendo, ela faz para retratar os animais, como os dinossauros, por exemplo, em relação à sua aparência externa, se normalmente a gente não conhece ela. Então, quais são as técnicas? Como que a gente faz para imaginar e ilustrar um dinossauro, por exemplo, a partir de algum material dele, como um dente ou alguns ossos? Bom, como vocês colocaram, a grande dificuldade em trabalhar com registro fóssil de uma forma geral é o fato de que ele é cheio de buracos de informação, né? Eu sempre brinco, eu sempre faço a analogia do quebra-cabeça, porque o trabalho do paleontólogo e do ilustrador, do paleoartista, enfim, ele é muito parecido com você montar esse mega quebra-cabeça, que é o quebra-cabeça da diversidade do passado, que é um quebra-cabeça que está todo incompleto, está cheio de falhas, cheio de peças faltando, as peças que tem disponível muitas vezes estão deformadas, né, então isso é uma questão complicada também, e a gente não tem, né, principalmente quando a gente trabalha com grupos muito antigos, que não tem relação tão próxima com os grupos atuais, pelo menos não aparentemente, assim, de imediato, você fica sem aquela referência da tampa da caixa, né, para montar. Então é um baita desafio. E para cada grupo, quando a gente, então, para você poder desenvolver essa interpretação, o que é muito, assim, importante ressaltar é que nesse trabalho, o que a gente, na verdade, busca desenvolver são apresentar interpretações, né, busca um alinhamento com a visão paleontológica. É sempre difícil dizer que a gente, assim, reconstruímos realmente o organismo. Isso é um desafio e salvo algumas situações muito excepcionais, quase sempre o que a gente oferece são interpretações. Então isso é uma coisa legal de deixar claro, né? Agora, é possível, né, você vencer um pouco esses desafios
completar um pouco dessas lacunas a partir de algumas abordagens. Claro que essas abordagens também podem tomar caminhos diferentes dependendo do grupo que você está trabalhando. Então, por exemplo, a abordagem quando você vai reconstruir um invertebrado, né, fóssil, principalmente se for um animal com um exoesqueleto, com uma cobertura externa mais rígida, é diferente daquela abordagem que você vai desenvolver para trabalhar com um vertebrado, que normalmente as partes mais rígidas, e que geralmente as que se preservam, são as partes internas. Então, no caso, se eu vou reconstruir, por exemplo, um crustáceo fóssil, em geral, a aparência externa do animal, ela normalmente já está meio que dada, né? Se o material estiver bem preservado, eu não tenho grandes desafios para reproduzir a aparência do bicho, porque está ali, né? A parte mais rígida do bicho está ali preservada. Então, eu tenho que pensar na questão de coloração, ou se for o caso, se o material não permitir esse tipo de abordagem mais direta, eu tenho que fazer algumas inferências. Para vertebrados é diferente, porque no caso desses animais, a aparência externa, raramente, né, salvo algumas situações mais excepcionais, ela não deixa nenhum tipo de evidência. Então, você precisa buscar interpretações que sejam viáveis. E, normalmente, a principal fonte de interpretação, de referência para isso, vem das espécies atuais, né? A biodiversidade, ela sofre transformações com o tempo, a dinâmica dos processos biológicos, ela tem esses atores diferentes ao longo do tempo, mas ela opera dentro de uma lógica muito semelhante. É mais ou menos a ideia de você assistir novela de televisão, né? Ninguém admite que assiste novela, mas todo mundo vê novela, né? Ou pelo menos em algum momento já viu novela. Eu já vi várias. E uma coisa bacana é que quando você começa a analisar as novelas, né, a gente percebe que mudam os personagens, né, mudam os cenários, mudam as épocas, mudam alguns detalhes, algumas situações, mas o enredo básico é muito parecido, né? Então você tem quase sempre as novelas são baseadas no casal protagonista, o mocinho e a mocinha, que sofrem uma série de situações de vieses, né, ao longo da trama, e que no final acabam normalmente juntos, né? Tem toda aquela mensagem do felizes para sempre, enfim. Então, assim, a dinâmica na biologia, né, na biodiversidade ao longo do tempo, é muito parecida. Então, as espécies mudam, as situações mudam em alguns aspectos, mas o processo é o mesmo. Então, quando a gente aprende, à medida que a gente aprende sobre o que a gente tem de referência contemporânea, a gente pode usar algumas dessas informações e aplicá-las para o passado. Então, assim, isso é fundamental. O trabalho comparativo também entre os fósseis é importante. Então, quando eu estou desenvolvendo um trabalho de desenvolver uma imagem, né, de um determinado organismo, em que aquele organismo eu tenho pouco material, mas eu sei, a partir da análise, eu pude reconhecer, né, que ele faz parte de um determinado grupo, e eu tenho referências de outras espécies, né, muitas vezes de outras partes do mundo, ou de outras partes do país, enfim, mas que tenham mais referência, que tenham mais registros, eu posso também usar essas informações e incorporá-las na minha reconstrução. Então, o trabalho ele é muito pautado na ideia de comparação, né? Comparação com outras referências do passado e com referências do presente. E com isso, né, usando essas abordagens, né, dentro de uma certa lógica que foi estabelecida aí já há pelo menos um século, a gente busca apresentar essas interpretações o mais plausível possível. E, claro, sendo interpretações, elas estão sujeitas a mudanças ao longo do tempo e à medida em que as abordagens de pesquisa e as interpretações das evidências também sofrem mudanças. A gente tem vários exemplos super bacanas de histórias, né, de como a aparência dos bichos, né, vai mudando ao longo do tempo, né? Os dinossauros têm vários exemplos clássicos disso, e então a gente consegue perceber, e acaba que a ilustração funciona também como uma forma de documentar, né, esse desenvolvimento do pensamento. Bom, e a gente sabe que existem vários tipos de reconstrução, né, paleontológica. Então, a gente queria que você comentasse sobre esses tipos de reconstruções, quais são os objetivos delas. Pode contar pra gente um pouquinho? Claro, Amanda. Bom, quando a gente fala, né, em ilustrar dentro do tema fósseis, né, de paleontologia, a gente, na verdade, tem um universo enorme de abordagens diferentes e de objetivos diferentes.
Então, assim, num primeiro momento, numa primeira visão mais ampla, a gente poderia pensar que essas representações estão dentro de duas categorias principais. Uma delas, que alguns autores chamam de paleoimageria, elas envolvem essas representações que, na verdade, são inspiradas na paleontologia, mas que não necessariamente têm um compromisso científico, que é o que geralmente, né, o canal de extroversão principal é a ficção, né? Então, filmes, literatura, quadrinhos, vocês já fizeram vários vídeos falando, né, sobre exemplos aí, e é natural que essas maneiras de representar, por elas não terem esse mesmo compromisso, elas vão se afastar um pouco, elas vão assumir liberdades, então não dá para esperar, o objetivo é outro, a proposta tem muito mais a ver com um grau de entretenimento, né? Lógico que dentro disso você vai ter aquelas que são realmente assim, a paleontologia fica só como uma pinceladinha de inspiração, elas são bem livres mesmo, tem pouca relação com a ciência, e tem aquelas que, assim, elas se bebem mais dessa fonte, mas ainda assim também tem as suas liberdades, como acho que o mais clássico é a série Jurassic Park, Jurassic World, né? Então não dá para dizer que não tem a ciência ali, não tem paleontologia, né? Mas também existe bastante liberdade. Então, são esses tons aí. E do outro lado, aí sim a gente tem aquela forma de trabalhar, de abordar, que tem realmente compromisso com a informação científica, com as evidências paleontológicas, né? Porque o objetivo tem a ver com comunicar, né, ideias, comunicar hipóteses, comunicar informações. Dentro desse segmento, também a gente vai ter duas grandes subdivisões. Uma que é a ilustração mais técnica, né? Ela é mais descritiva, então é aquela ilustração que é muito usada, por exemplo, na parte de pesquisa, para representar os fósseis como eles são, né? O material com as suas características. Então, a ilustração, realmente, o objetivo ali é você traduzir para a imagem, para o papel, o que está sendo observado, a caracterização do fóssil. O máximo que essa ilustração vai fazer é enfatizar o que já existe, não vai mudar nada, não existe interpretação no sentido mais amplo da palavra. Então ela tem esse propósito ela não tem, né, não tem tanta contribuição do artista, do executor, no sentido de imaginar alguma coisa. É o que está ali, então representar os fósseis na sua caracterização, na sua estrutura, enfim, com todas as suas deformações e com todas as suas lacunas de informação. E a outra vertente é a vertente mais interpretativa. Aí sim entra o nosso lado de interpretar a evidência, o nosso lado de detetive e de apresentar aquelas interpretações visuais dos organismos, né? Então, que é o que a gente traduz de uma maneira mais comum como paleoarte, que é o que o pessoal chama de paleoarte mesmo. E dentro disso você também vai ter vários tons aí, várias nuances. Então você vai ter, por exemplo, ilustrações que tem um objetivo mais de representar aspectos esquemáticos de anatomia dos organismos. Então, no caso de vertebrados, por exemplo, você tem aquelas reconstruções osteológicas que buscam mostrar a estrutura esquelética ou a musculatura, são coisas mais pontuais, mais esquemáticas, e que tem o objetivo mais de focar em questões diagnósticas, né, de reconhecimento, de caracterização de grupos. Isso é um ponto. Tem as restaurações em vida, que são aquelas onde você busca representar o organismo, né, ou interpretar o organismo na aparência, como que ele deveria ser, a cara do bicho, né, enfim, ou da planta, do que for. E tem a última instância, que eu considero uma das mais complexas, que é a reconstituição do contexto ecológico, né? Então aí envolve os organismos na sua realidade do passado, como é que eles interagiam no ambiente, com outras espécies, enfim. Esse trabalho, eu digo que ele é o mais complexo, porque normalmente para você compor uma cena como essa, ali está incorporado uma quantidade enorme de trabalhos científicos, né? Não só do organismo em si, mas do ambiente, da vegetação. Então, assim, eles são, diria, o grau mais sofisticado desse trabalho. E aí, claro, a ideia ali é tentar explorar questões realmente relativas à dinâmica biológica e ecológica daquela espécie em particular com o contexto onde ela estava inserida.
Bom, Felipe, e a gente sabe que aqui no Zoomundo a gente tem vários dos nossos seguidores que estão assistindo agora que são paleoartistas ou aspirantes a paleoartistas. Então, que dicas você daria para essa galera que quer se desenvolver na área, quer desenvolver novas técnicas, que quer aprender mais a como fazer essas reconstruções? Uhum. Bom, Bruno, o que eu costumo sempre mencionar, né, esse trabalho ele é um casamento, né, ele é um casamento entre a arte e a ciência. Então, claro que para você se desenvolver e se qualificar para poder fazer esse trabalho, você precisa ter um equilíbrio entre essas duas vertentes. Mas o que diferencia o trabalho da ilustração paleontológica, né, de uma manifestação de arte qualquer, assim, é o fato de que ela tem um conteúdo muito poderoso por trás. Então, assim, ela tem esse papel de comunicação que é muito contundente. Então, claro, para quem gostaria de se aventurar por esse trabalho, é importante desenvolver uma técnica com a qual se sinta mais à vontade, ou mais de uma, dependendo, né, do qual é o objetivo. Então, assim, existem vários caminhos, né, você pode fazer cursos, tem tutoriais para você desenvolver o aspecto mais artístico. Mas você pode ir pelo caminho mais tradicional, do desenho, da escultura, ou você pode, hoje tem essas ferramentas que permitem que você faça reconstituições digitais, né, modelos também, que é uma outra abordagem muito bacana, mas assim, o que eu considero que o peso maior, ele está realmente no conteúdo por trás, no conteúdo implícito, né, nesse trabalho, né, no conteúdo científico. Então aí, a minha sugestão sempre para quem está se desenvolvendo nesse sentido é buscar se informar, buscar aumentar o seu repertório de informação, para que isso também facilite a fluidez da informação. Então, assim, num primeiro momento, consultar, por exemplo, tem os livros texto, né, que são aqueles livros que trazem informações mais abrangentes, que são geralmente livros focados no grande público ou em públicos mais abrangentes. É um primeiro momento. Existe hoje, a gente tem na internet várias fontes super bacanas também, que vão desde sites, blogs, vlogs também, né, canais, enfim, o Zoomundo é um exemplo, entre tantos outros, que são fontes importantes, confiáveis. Isso é super importante, né, de preferência buscar interfaces que sejam produzidas por pessoas da área, por cientistas que atuam naquilo, porque você pode ampliar a sua chance de ter uma confiabilidade naquele material, então isso é legal. E à medida em que você vai desenvolvendo isso, aí começar a mergulhar em coisas mais específicas, né? Para quem tem a oportunidade, à medida em que vai se desenvolvendo, de começar a ter contato, por exemplo, com instituições que desenvolvem trabalhos de pesquisa, museus, universidades, né, tentar estágio, isso é muito legal. Eu acho que para um ilustrador, vivenciar a experiência de um laboratório, de uma rotina de um laboratório de paleontologia, é fundamental. Trabalho de campo, porque isso vai incorporando uma série de informações que depois elas vão se reverter na hora que você vai desenvolver o trabalho. E não só, mas também ajuda a desenvolver a linguagem de comunicação com o pesquisador, que é fundamental também, porque independente de qual seja a sua formação, né, como paleoartista profissional, a comunicação vai sempre acontecer, vai sempre ser necessária, porque nenhum de nós domina tudo, né? Então eu, por exemplo, tenho a minha formação como paleontólogo, mas isso não significa que eu seja capaz de dominar todos os temas, todos os grupos. Então, quando eu desenvolvo um trabalho específico, nós tivemos uma experiência dessa, não é? Lá com o material que você está desenvolvendo, lá com o mosasauro. Exato. E nós tivemos um fluxo de diálogo muito contínuo, intenso ao longo do processo. Então, eu sempre te consultava, você me alimentava de informação para que eu pudesse tentar converter essas informações em algo que fosse plausível. Então, isso é um processo que é inerente ao trabalho, né? Você nunca vai fugir.
dessa questão. Então, esse tipo de vivência eu acho que é muito legal para poder alimentar quem vai desenvolver esse trabalho de maneira a se qualificar melhor, porque não tem formação, né? A gente não tem uma formação regular com currículo para formar ilustradores, paleontólogos, né? Paleoartistas, enfim. Então, você tem que vir, a tua formação tem que vir dessa forma paralela. Mas para quem está começando, né, no primeiro estágio, eu acho que é buscar realmente se informar em fontes bacanas, em fontes confiáveis. Então, literatura, livros, sites bacanas, canais legais de pesquisadores que fazem essa ciência, que produzem conhecimento e que estão comunicando conhecimento. Eu acho que é o primeiro passo, se alimentar bem, se preparar, não tenham pressa, é um processo longo, a gente vai amadurecendo sempre, eu até hoje continuo amadurecendo, continuo me aperfeiçoando, então também não precisa ter pressa, né, e vão desenvolvendo, entrem em contato com o pessoal, mostrem os seus trabalhos, mostrem os seus desenhos, perguntem o que você acha, o que eu posso melhorar, e assim vai. Eu acho que é um caminho bacana para quem quer começar. Legal. E, gente, o Paleozoo BR está inaugurando seu primeiro concurso aí de paleoarte. Então, Felipe, conta pra gente aí como que vai ser esse concurso, qual que é o objetivo. Legal, Amanda. Bom, como o Paleozoo tem esse foco importante na ilustração, né, a gente trabalha muito com a imagem, a ideia foi oferecer um espaço para que os nossos seguidores, né, para que as pessoas que acompanham o trabalho também possam experimentar um pouco dessa vivência. Então, a gente estruturou um primeiro concurso, é uma experiência que a gente vai desenvolver, esperemos que ele tenha bastante adesão, né, bastante engajamento, e a ideia é não apenas estimular as pessoas a desenvolverem os seus trabalhos, né, a sua criatividade, as suas técnicas, mas de uma certa maneira proporcionar a simulação do que é a realidade do trabalho do paleoartista. Então tem alguns aspectos que buscam fazer com que as pessoas sintam um pouco como é esse desafio. Então a gente, por exemplo, escolheu um tema, um recorte específico, né? A gente não deixou tão amplo o escopo da temática, a gente escolheu um tema específico. Por quê? Porque o trabalho do paleoartista, ele é feito em boa parte sob demanda. Então a gente recebe encomendas ou solicitações que são muito específicas e a gente tem que trabalhar, tem que saber desenvolver o nosso trabalho dentro daquele universo restrito. Então isso é uma coisa bacana. Tem aspectos que a gente também está tentando mostrar através do diálogo com pesquisadores. Então a gente vai ter aí, vai proporcionar a partir dessa semana, agora que está iniciando, uma série de lives, né, com os membros da comissão que vai julgar esses trabalhos, todos com formação na área, né, todos paleontólogos, paleoartistas, pessoas com experiência, inclusive no tema, que é o tema de recorte, que é o Cretáceo do Noroeste do estado de São Paulo, e que vão ali não só compartilhar um pouco mais do seu conhecimento, da sua experiência, mas também vão estar disponíveis para justamente dialogar com os participantes, né, tirando dúvidas. Então é um momento bacana para tirar dúvidas que eventualmente surjam, porque a ideia é que essas representações elas realmente traduzam a informação. Inclusive o Bruno, né, vai ser um dos convidados, vai estar falando, né, numa dessas lives aí, falando um pouquinho sobre os crocodilomorfa, né, ele e o Natan, e outros vertebrados aí também, né, que estão representados naquela região. Então é uma oportunidade muito legal, né, para as pessoas que vão participar, porque surgem pequenas dúvidas, será que é bacana, será que eu posso incorporar isso aqui, faz sentido, né, dentro daquela composição? Então é um momento legal. Quem que pode estar dentro daquele contexto ali? Será que esse bicho aqui eu acho bacana? Será que faz sentido ele estar naquela representação? Será que é acurado? Então essa é uma oportunidade legal para quem quiser participar. Vão ser várias categorias, são 3 categorias, na verdade, de participantes, uma categoria mirim, para participantes com até 12 anos, a gente vai ter uma categoria jovens talentos, para participantes entre 12 e 21 anos, né? Legal. E uma categoria para veteranos, para acima de 21, que podem ser tanto profissionais, aliás, eles também serão bem-vindos, mas também pessoas que não são profissionais e que tenham interesse em desenvolver isso, né? E aí a gente vai ter aí, tem algumas regras, tem alguns regulamentos que a gente está estabelecendo, é super importante que as pessoas estejam atentas e que participem, né? O processo de submissão vai até outubro, então tem um prazo longo ainda. A gente vai ter a divulgação dos resultados no finalzinho do mês de outubro e a gente espera que todos possam participar e possam se divertir nessa experiência. Sensacional, Filipão. Adorei a ideia. Pessoal, sei que tem muita gente aí que segue a gente que é artista ou aspirante artista. Não deixem de participar, submetam seus trabalhos. Vai ser
uma grande experiência para aprendizado. Então não se preocupem muito com a colocação, mas submetam para vocês terem essa aprendizagem de como que é um pouco desse campo da reconstrução paleontológica. A experiência também é uma grande diversão nesse processo. Com certeza, né? Então, com certeza. Isso é uma coisa legal, por isso que é bacana, mesmo como experiência, independente se vão vencer ou não, mas eu acho que a experiência vai ser legal. Com certeza. E falando nisso, Felipão, eu queria que você comentasse um pouco, então, para os nossos inscritos aqui, sobre como que eles podem submeter esses trabalhos. E tem prêmio para os vencedores? Como que vai ser? Tem sim, Bruno. Na verdade, assim, para participar, existe um regulamento, né? A gente delimitou aí algumas regrinhas que vão precisar ser seguidas para quem quiser realmente participar. Nesse primeiro momento, o regulamento ele está disponível nos nossos perfis das redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, mas eu já estou preparando também uma página, uma chamada no próprio site. Então, assim, quem quiser já ir se informando de como é que isso vai acontecer, porque ainda tem um prazo aí, um certo tempinho para preparar, mas é bom começar a se ligar, né? Então, entra no nosso perfil, né, ou no Facebook, no Paleozool do Facebook ou do Instagram, tem um link lá que a pessoa pode acessar o regulamento, ver em qual categoria que ela pode participar, como que ela pode submeter os trabalhos, é um trabalho por participante, então, assim, qual o formato, né? Tá tudo lá bonitinho no regulamento. Tá? E junto com o regulamento, na verdade, vai ter um formulário, que é por ali que vai ser feito o encaminhamento do trabalho. Então, quando tiver terminado, tiver prontinho o arquivo, é tudo online, a gente não vai solicitar nenhum material físico, também não tem nenhum tipo de taxa de inscrição, é gratuito. Uma das únicas exigências é que quem for participar tem que estar seguindo o nosso canal, né, no Facebook, no Instagram, então tem que estar participando, porque a comunicação vai ser feita muito forte nesses canais, então é importante que as pessoas estejam antenadas ali. E aí, para inscrever realmente o trabalho, vai ter um formulário que já está disponível também, né? E aí a pessoa vai preencher algumas informações ali e vai junto anexar o trabalho. Aí esse trabalho a gente vai receber esse material, né? Nós vamos ter um júri, né, como eu disse, um júri técnico científico que vai avaliar para cada categoria, né? Os trabalhos, e aí uma vez que a gente anunciar os vencedores, né, primeiro que todos vão receber certificados de participação, no caso os primeiros colocados vão receber um certificado especial, né, atestando a colocação no concurso. Nós vamos ter também, preparar depois exposições virtuais com essas obras, então a gente vai ter no site, no Paleozool, no site, vamos ter exposições acontecendo, uma galeria, onde esse material vai estar sendo exposto permanentemente, vai estar disponível, inclusive com contato depois, né, para aqueles que quiserem estar ali como uma vitrine do trabalho. E além disso, para os vencedores de cada categoria, nós vamos ter como premiação uma camiseta, que vai ser feita, inclusive ela tem uma arte que eu estou produzindo, né, ela está ainda em andamento, nós vamos ter 2 modelos, aliás, e essa camiseta, o que é legal é que ela vai ser exclusiva, um prêmio exclusivo para os vencedores. Então, assim, essa arte não vai ser disponibilizada, não vai ser comercializada, porque é para garantir a exclusividade mesmo. Então, isso vai ficar uma coisa muito marcada, né? Então, quem realmente levar esse prêmio para cada categoria vai ter essa camiseta, a gente depois vai entrar em contato, né, dependendo do vencedor, para pegar o tamanho direitinho, e isso vai ser enviado para casa, né, dos vencedores, tudo por conta do Paleozool, e vai ser uma coisa assim, exclusiva, ninguém vai ter igual, então a pessoa pode falar, não, só eu tenho, né, esse modelinho aqui é exclusivo meu. Então é uma forma que a gente tem de também reconhecer o esforço, né, o engajamento dos participantes aí nesse concurso. Muito bem, Maravilha. sensacional. Ganhando coisas exclusivas ainda, melhor ainda. Felipão, queria agradecer muito a tua presença aqui, foi um prazer enorme receber aqui com você, bater esse papo nessa manhã aqui. Um grande prazer, nossa amizade de tanto tempo aí já perdura. E deixar um recado pro pessoal aí, não deixar de conferir lá no Paleozool BR, conferir nas redes, a gente vai deixar todos os links tá tudo aqui na embaixo. descrição. Chequem lá, submetam seus trabalhos, participem, porque vai ser muito legal toda essa experiência.
E olha só, gente, o Felipe, além de ser um grande paleontólogo, paleoartista e divulgador científico, ele também faz parte da equipe de museologia lá do Museu de Zoologia da USP. E o Museu de Zoologia da USP está com um tour virtual aí pela sua exposição e a gente já fez um vídeo aqui no canal para falar desse tour virtual, então está imperdível. Dê uma olhada nesse vídeo e também dê uma conferida lá nesse tour virtual do Museu de Zoologia da USP. Vai ser muito legal. Então, Filipão, muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Lembrando, então, pessoal, que para se ligarem no concurso, né? A partir dessa semana nós vamos ter as lives também. Depois a programação vai estar disponível lá na nossa página, sempre a partir das 9 da noite, de segunda até sexta-feira. Então, assim, reúnam a informação que vocês tiverem, produzam. Vai ser uma experiência bacana. Se liguem, o tempo é um pouco longo, mas, assim, não pode também deixar marcar muita bobeira. E, da mesma forma, no caso lá do Museu de Zoologia, visitem, né? A gente está realmente com esse tour virtual, tá um projeto super bacana. Então, para quem já conhece o museu e quer matar um pouquinho da saudade, né? Já que a gente não pode agora nesse tempo de isolamento, é uma oportunidade legal para ter essa experiência. E para quem não conhece, para quem está distante, não pode nos visitar, vai ter a oportunidade de conhecer a galeria todinha, com tudo que tem direito, né, num ambiente virtual, na segurança de casa, né, e poder ter acesso a tudo, inclusive aos fósseis, que são muito legais. Sensacional. Com certeza. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, então. Tchau! Tchau!